Imagens transmitidas pela TV estatal russa mostram o presidente Vladimir Putin dentro de uma cabine de comando durante um teste no avião militar supersônico capaz de transportar ogivas nucleares. Mais tarde, o líder do Kremlin fez comentários sarcásticos sobre as declarações do colega americano Joe Biden, que o ofendeu com palavrão. O presidente russo Vladimir Putin fez um teste de um avião militar supersônico, capaz de transportar ogivas nucleares. A aparente demonstração de força aconteceu apenas 2 dias antes de Moscou marcar o segundo aniversário de seu ataque militar à Ucrânia. O bombardeiro foi visto decolando da pista de um fabricante de aeronaves com sede em Kazan, capital da República do Tartaristão, uma das 85 divisões federais da Rússia, para onde retornou momentos depois. Ao final do teste, ele elogiou o equipamento e disse que a aeronave de nova geração pode ser entregada às Forças Armadas. Mais tarde, Putin foi provocado por um repórter a responder ao presidente americano Joe Biden, que na véspera o ofendeu com um palavrão. O líder do Kremlin, que disse preferir o democrata frente ao rival republicano de Donald Trump nas próximas eleições americanas, brincou. É claro que ele não pode me dizer, Volodya, muito bom, obrigado, você me ajudou muito. Entendemos o que está acontecendo lá do ponto de vista de política interna, e essa reação é absolutamente adequada, o que significa que eu estava certo. Mas a chanceler russa adotou um tom mais sério sobre o episódio e classificou a declaração de Biden como uma imensa vergonha para os Estados Unidos. Em 2022, o presidente americano já havia usado palavras duras para se referir a Putin, quando o chamou de ditador assassino, carniceiro e criminoso de guerra. Uma companhia privada dos Estados Unidos realizou um feito, pousou uma sonda na Lua. A nave espacial construída pela empresa americana Intuitive Machines pousou nesta quinta-feira na superfície lunar, se tornando a primeira companhia privada a conseguir tal feito, que também é a primeira alucinagem americana em mais de 50 anos. O módulo de alucinagem Nova C, que transporta experimentos científicos da NASA, mede um pouco mais de 4 metros de altura. Durante a descida de aproximadamente 1 hora, o aparelho utilizou câmeras e lasers para se orientar. O motor também serviu para freá-lo e prepará-lo para a descida final, que é vertical, a partir de uma altura de 30 metros. A partir daí, o módulo passou a ser completamente autônomo. A operação bem-sucedida não marca apenas um feito importante para o setor espacial privado, já que é o primeiro pouso de uma sonda americana na Lua, desde o encerramento do lendário programa Apollo em 1972. Recentemente, Índia e Japão conseguiram pousar no satélite natural graças às suas agências espaciais nacionais. Mas diversas empresas privadas tentaram o feito em vão. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural em agosto do ano passado. A Flórida aprovou uma lei para proibir o uso das redes sociais para menores de 16 anos. O projeto ainda precisa da aprovação do governador Ron DeSantis. O Congresso do Estado da Flórida aprovou na noite de quinta-feira um projeto de lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Uma iniciativa polêmica no momento em que os Estados Unidos questionam o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. A Câmara Baixa aprovou o texto com 108 votos a favor e 7 contrários, pouco depois da aprovação no Senado por 23-14. Se o projeto virar lei, o que precisa da aprovação do governador Ron DeSantis, as redes sociais vão ter que impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que já foram abertas, com métodos para verificar a idade dos usuários. A maioria das redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não existem muitas garantias para o cumprimento dessa disposição. Legisladores contrários à iniciativa argumentam que é tarefa dos pais e não de uma lei monitorar o uso que os filhos fazem das plataformas.
Decentes alertou em janeiro sobre a viabilidade da lei, advertindo que textos parecidos de outros estados foram bloqueados por tribunais. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que atletas russos competirão nos Jogos de Paris com bandeira neutra. A Corte Arbitral do Esporte rejeitou o recurso do Comitê Olímpico Russo contra a suspensão determinada em outubro pelo Comitê Olímpico Internacional, relacionada ao conflito da Ucrânia. O COI suspendeu o Comitê Russo por ter integrado sob a sua autoridade várias organizações esportivas das regiões ucranianas ocupadas. O CAS afirmou que a decisão é definitiva e vinculante. A última via de apelação para a Rússia é a apresentação de um recurso dentro de 30 dias no Tribunal Federal da Suíça. O Comitê Olímpico Internacional afirmou ainda que a iniciativa russa constituiu uma violação da integridade territorial do Comitê Olímpico Ucraniano e, portanto, da Carta Olímpica. A suspensão do Comitê Russo é mais uma de uma série de sanções adotadas pelo COI no fim de fevereiro de 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia pelo exército russo. Apesar disso, os atletas russos vão poder participar dos Jogos Olímpicos de Paris, desde que não tenham apoiado ativamente a invasão da Ucrânia e que disputem o evento sob uma bandeira neutra. E chegou a hora do futebol aqui no Brasil News. Pela Copa do Brasil, o Corinthians não teve dificuldades para despachar o Cianorte do Paraná. Já a decisão da Recopa Sul-Americana, a LDU do Equador, derrotou o Fluminense pelo placar de 1-0. O jogo de volta no Maracanã acontece na próxima quinta-feira. O Timão chegou ao 4º jogo consecutivo sem perder. Em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Corinthians de Antônio Oliveira despachou o Cianorte do Paraná. O placar foi alterado logo no 2º minuto da partida. Pela esquerda, o jovem Wesley fez jogada individual e chutou de bico para marcar o primeiro do Alvinegro Paulista. Aos 31 minutos, Garro tocou para Romero dentro da área, que girou e bateu rasteiro para ampliar a contagem em Maringá. Na segunda etapa, o paraguaio ainda fez o seu segundo gol. Pedro Henrique deixou a marcação na saudade e cruzou para Wesley ajeitar para Romero, que não desperdiçou, fechando a conta no Paraguai. Final, Cianorte 0, Corinthians classificado 3. Já no Equador, o tricolor das Laranjeiras largou atrás na final da Recopa Sul-Americana. A decisão reúne os últimos campeões da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Na altitude de Quito, o Fluminense foi derrotado pela LDU por 1-0. O único tento do jogo aconteceu nos acréscimos. Em bola lançada na área, o atacante Arce desviou para o fundo das redes, dando a vitória para a equipe equatoriana. E ficou nisso, LDU 1, Fluminense 0. Agora a segunda partida da decisão vai ocorrer no Maracanã na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite. E em instantes, Semana do Cinema tem filmes indicados ao Oscar com preços acessíveis. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios celebra bicentenário da Justiça de Paz no Brasil. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.